tarde. Que Jesus, o nosso divino e amado Mestre, Deus nosso Pai, Miguel Arcanjo, esse anjo de Deus, possa continuar nos desenvolvendo, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, de estar aqui nessa tarde. Difícil para mim, mas vamos em frente. Agradecer ao presidente da casa por dar essa oportunidade de confiar em mim. E hoje esse trabalho, eu peço a licença a vocês, mas eu vou oferecer ao meu marido, ele receba lá no hospital essas vibrações de amor. E agora ele pediu para me passar uma mensagem. Eu vou fazer a palestra firme, e eu vou fazer. É para você, filho. Tá? 56 anos juntos, 53 sob o mesmo teto. Estamos juntos. Mais uma vez. Bom, o tema de hoje é as mulheres do Evangelho. A gente fala muito dos apóstolos, né? Na trajetória de Jesus, a gente escuta muito falar sobre os apóstolos, sobre os 11 apóstolos. Dificilmente se fala das mulheres que seguiram Jesus, que são chamadas mulheres do Evangelho. Tem muitas, mas nós selecionamos 8 para conversar com vocês na tarde de hoje. Vamos falar um pouquinho de cada um. Por que isso? Eu poderia citar as 8 e escolher uma para falar, mas eu acho que se eu falar um pouquinho de cada uma, eu vou aguçar a curiosidade de vocês de irem buscar para saber o que aquela irmã fez, né? Então, vou dar assim aquele gostinho, aí quem quiser busque, procure e pesquise. Nas páginas do Evangelho, que relatam a sublime caminhada de Jesus pelas terras da Palestina, há mais de 2000 anos, é marcante a presença da mulher, dando exemplos de fé e perseverança. A mulher já estava firme ali com Jesus. Embora a estrutura social da época não favorecesse a mulher maior presença em atividade em público, nós sabíamos que havia muito preconceito com as mulheres naquela época. Se hoje ainda há, a gente vê aí tanto preconceito com a mulher, né? No trabalho, o homem ganha mais que a mulher. No trânsito, a gente escuta muito, né? Aqueles nossos irmãos preconceituosos dizem, vai para casa, vai encarar um tanque, vai encarar um fogão. Infelizmente, a gente que dirige ainda escuta isso. Então, ainda existe o preconceito. E outros, né? Algumas mulheres seguiram Jesus e os apóstolos em suas caminhadas. Vamos hoje conversar com vocês sobre algumas dessas. E escolhemos 8 para conversar. Não podíamos deixar de começar por Maria Santíssima, com Jesus ao colo. Mas vamos falar depois sobre ela. A seguir, nós temos Marta e Maria, também seguiram Jesus. A mulher adúltera, a mulher samaritana, a viúva do óvulo, né? O óvulo da viúva. Joana de Cusa, um grande exemplo para todos nós também. A mulher hemorroíça. Maria de Magdala ou Maria Madalena. E vamos terminar com a Mãe Santíssima em outra foto dela muito linda. Então a Mãe Santíssima trouxe ao mundo o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem e que lhe serviu de guia e exemplo, que é Jesus. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Então vamos começar com Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Jesus amava muito essa família. E várias vezes esteve na casa deles, em Betânia. E uma dessas vezes, ele ali se encontrava
junto a Marta e Maria. A Maria ficou junto de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Já pensou você receber a visita de Jesus na tua casa? Então a Marta sentou ao lado de Jesus e começou, a Maria sentou ao lado de Jesus e começou a conversar com ele. Ouvir as suas mensagens. E a Marta, não, ela estava ocupada com os afazeres de casa, de arrumar a casa, de varrer, de limpar, de lavar, né? E não estava nem aí, nem dando atenção a Jesus. E Marta fica chateada, porque Maria estava ali conversando com Jesus. Então, Marta, que se agitava de um lado para o outro, pediu que Jesus ordenasse a Maria que ela fosse ajudá-lo. Ela fala, Jesus, manda a Maria vir me ajudar a arrumar a casa, a varrer, a lavar, a fazer comida. E Jesus lhe responde, olha só, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por que Jesus será que falou isso para Marta? Que a Maria escolheu a melhor parte, que essa parte não seria tirada de Maria. Ele vem nos alertar quanto ao equilíbrio que nós temos que ter com as coisas materiais e as coisas espirituais. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, que precisamos nos preocupar mais com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. É necessário você limpar a sua casa? É necessário. Mas você também tem que ter o conhecimento das coisas espirituais, das mensagens, das palavras sobre o amor, sobre o perdão. Você tem que ter esse conhecimento. O que adianta você cuidar só da sua casa, como acontece muitas vezes, né? A gente chega o dia de vir ao cantinho, tomar conhecimento das coisas espirituais, tomar conhecimento da mensagem de Jesus. Aí a pessoa, não, hoje eu tenho roupa para lavar, hoje eu tenho a casa para arrumar, não vou ao cantinho hoje não, vou fazer o que eu tenho que fazer em casa. Mas se você teve a semana inteira, mas eu trabalho fora, mas você à noite, já que a gente, por isso que tem que ter o equilíbrio, a gente se programa. Porque todos nós que estamos aqui, todos nós trabalhadores do cantinho, temos a nossa casa, temos os nossos filhos, temos os nossos afazeres, mas nós procuramos nos programar para nesse dia, nesse horário aqui estar. Então é isso que Jesus fala, precisa ter o equilíbrio. Né? E a Marta, não, ela só queria cuidar das coisas materiais. Depois nós vamos para a mulher adúltera. Jesus tinha terminado de uma das suas pregações na praça pública, quando percebeu que uma multidão se aproximava. E com muito alvoroço, com muito movimento, alguns populares mais exaltados ainda, né? E gritavam, e vinha uma mulher ofegante, cabelos despenteados, pálida, e essa mulher se aproxima de Jesus, mas não fala nada. Só com o olhar dela, Jesus sente que ela estava suplicando ajuda a ele. No olhar dela, diz, ajude-me, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Então, aqueles escribas e fariseus que vinham trazendo aquela mulher, dizem para Jesus, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se apedrejem as adúlteras. Naquela época, quem fosse pego em adultério era apedrejado em praça pública, até morrer, né? Qual será sobre isso a sua opinião? Eles quiseram, vamos dizer assim, fazer uma pegadinha naquele momento com Jesus. Qual a sua opinião, Jesus? Porque se Jesus diz, não apedreje, Jesus ia contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar. Agora, se Jesus diz, apedreje, iria contra a lei de Deus, né? Que é a lei do amor. Então, eles queriam, naquele momento eles botaram Jesus, queriam que Jesus caísse em contradição. Então, Jesus olhou para aquela mulher, sábio, né? É o mestre,
sensibilizado. E com o dedo, dizem os historiadores, que ele começou a escrever na areia. Dizem alguns que Jesus, naquele momento, ele escrevia a marca moral de cada um, porque ele sabia da imperfeição de cada um. Então, por exemplo, ele escreveu ladrão, adúltero, caluniador, egoísta, invejoso, e Jesus continuou de cabeça baixa escrevendo. Aí depois Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que vocês acham que aconteceu? Eles atiraram? Apedrejaram. Jesus continuou de cabeça baixa. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha ninguém mais ali. Só estava a mulher. Aquela multidão de escribas e fariseus tinham subido. Foram saindo um a um. Dizem que os mais velhos saíram primeiro, porque tinham mais erros, né? Não sei. Jesus, olhando então para a mulher, disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. E através de Amélia Rodrigues, nós temos um livro de Amélia Rodrigues que conta o que aconteceu com essa mulher adúltera, o que aconteceu com o marido dela e o que aconteceu com aquele que adulterou com ela. Então, nesse livro de Amélia Rodrigues tem a história toda deles, tá? É muito bom esse livro. Então, vamos passar agora para a mulher samaritana, outra mulher também muito corajosa. Jesus estava em Jerusalém e resolve voltar para Galiléia. Ele tomou um caminho diferente que passava por terras samaritanas. Será que Jesus tomou esse caminho por acaso? Ou será que ele já sabia o que ele iria encontrar? Ele tomou um caminho diferente. Ele ia passar pelas terras samaritanas. Cansado, sol muito quente, com sede. Ele estava junto com os discípulos. Ele parou com seus discípulos junto ao poço de Jericó, que tinha lá na Samaria. Jesus pede aos discípulos que vão a outro local para comprar alimentos, frutas para eles se alimentarem. E Jesus ficou ali descansando à sombra do poço de Jacó. E ele ficou ali sentado. Nisso, aproxima-se uma mulher com um cântaro, né? Esse jarro, com um cântaro no ombro, ela vem pegar água. Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher se espanta. Ela fica surpresa. Como um judeu pode dirigir a palavra a uma samaritana? Primeiro que naquela época o homem nem não podia falar com a mulher, né? Ainda mais ele sendo judeu e ela samaritana. Então ela fica surpresa. Como um judeu ousa dirigir minha palavra? Aí ela diz: como sendo tu judeu, me podes pedir de beber, que sou uma mulher samaritana? Ele responde: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que lhe diz dá-me de beber, quer dizer, se ela tivesse conhecimento de quem era ele, né? Ela não sabia, para ela ele era um judeu normal. Poderei lhe dar a água viva e nunca mais terá sede. Quando ele diz para ela: poderei lhe dar a água viva e nunca mais terás sede, ela disse: então me dá essa água, porque ela pensou que fosse a água, essa água aqui, que ele iria dar uma água a ela e que ela nunca mais ia ter sede. Seria bom, né? Se existisse, né? Você pegasse da água, não ia ter sede, não ia ter desidratação, não ia ter problema nenhum. Mas só que ela não entendeu, naquele momento, aquela mensagem, né? Ali travou um diálogo entre Jesus e a samaritana e começou ali uma reconciliação, porque aquele povo não se dá. E essa água viva que Jesus se refere, que quando a gente beber, não vai ter mais sede, é a água do conhecimento espiritual. Essa água que nós aprendemos aqui, através do estudo
dos evangelhos, através do estudo das obras, né, dos nossos irmãos, através do estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a verdadeira água viva, que ao nós ingerirmos, nós somos saciados. Por quê? Saciados de quê? No momento de dificuldade que nós passamos na nossa vida, a gente tem coragem para enfrentar. Por quê? Porque a gente tem fé, a gente tem esse conhecimento, essa água viva, essa água que é importante. Vamos ao óvulo da viúva. Quem quiser depois pesquise mais. Jesus estava com seus discípulos à frente do templo, né? Observando as pessoas que por ali passavam, que tudo ele tirava ensinamento, e as pessoas colocavam moedas, joias no gasofilácio, que era algo que tinha na frente dos templos, né? Para que fosse colocado oferta. E aqueles poderosos colocavam muita joia, muito dinheiro, mas faziam aquilo com ostentação, né? Para que todo mundo visse. E nisso chega uma viúva pobre, né? Ela com seus 2 filhos, e ali coloca 2 moedinhas, como se fosse moeda de 50 centavos, assim. E Jesus, naquele momento, vendo aquilo, ele diz para os seus discípulos: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas doações no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Aí vocês perguntam, mas a pessoa que deu 2 moedas de 50 centavos deu mais do que aquele que deu um monte de joia? Perante a Deus, sim. Porque ela deu aquilo que ia fazer falta. Então, nós vemos que para fazermos a caridade, para ajudar o nosso próximo, nós não precisamos de grande soma. Nós podemos ajudar, mas eu não tenho para mim. Eu tenho um sorriso, você tem um abraço, você tem uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Isso tudo é uma ajuda, né? Isso é o óvulo da viúva agora. Joana de Cruz, o que ela fez, eu vou falar uma palavra forte, eu duvido que alguém aqui faça. Pode até ser. Se fizer, eu vou aplaudir. Mas eu, sinceramente, não posso. Tá? Não posso. A Joana é a esposa de Cusa, procurador de Herodes. Ela teve uma vida muito difícil. Seu marido não aceitava que ela seguisse Jesus, de jeito nenhum. Ela teve um encontro com Jesus, teve um atendimento fraterno, né, com Jesus. Ela conversa com Jesus, fala da dificuldade, que ela queria até largar para seguir Jesus, e Jesus disse que não. Que ela era com o esposo. Que chegaria o momento certo que ela seguisse a ele. E um dia, Cusa morre, então Joana passa com seu filho a seguir Jesus. Por ser cristã, os cristãos eram perseguidos, ela foi presa, não só ela, o grupo, o filho também estava junto, e ela foi presa e foi para o poste do martírio. Era uma arena onde eram colocados em postes. Os cristãos eram amarrados naqueles postes e queimados vivos. E muita gente assistindo. Tinha plateia, ficava assim. Pessoas assistindo o cristão ser queimado vivo. E quando ela está junto com o filho, né, ela ao lado do filho, cada um num poste, o filho implora a ela: mãe, negue Jesus, mãe, renegue Jesus. Fala para eles que você não é cristã, pelo amor que você tem a mim, mãe. Eu não quero morrer. Imagine vocês, uma mãe escutando um filho falar isso, para que ela negasse Jesus naquele momento, dissesse que não, eles não eram cristãos, para que eles fossem poupados da morte. E ela diz: não, eu sou cristã, não vou negar o meu Cristo. É uma coisa muito difícil, né? Eu negaria na hora, sinceramente, na hora. Pelos meus filhos, pelos meus netos, eu negaria na hora. Mas ela não.
E nesse momento que ela diz isso para o filho, passa um soldado e diz assim: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Porque ele vê aquela situação e ela dizendo que não ia negar o Cristo, ele diz: o teu Cristo então apenas te ensinou a morrer? Ela responde: não somente a morrer, mas também a te amar. E assim, Dona de Cusa desencarna junto com seu filho. Nós temos a mulher hemorroíça. A história é muito bonita, mas eu resumi ao máximo para vocês procurarem e pesquisarem. A mulher hemorroíça, Jesus ia a caminho da casa de Jairo, a pedido dele, porque a sua filha Talita estava muito doente. Jesus ia lá para ver a Talita, né? E onde Jesus passava, seguiam a Jesus uma multidão. E, de repente, no meio dessa multidão, ele pergunta para os seus discípulos: alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude diferente. Aí um dos discípulos olha para ele e diz: mas mestre, no meio dessa multidão, como nós vamos saber quem me tocou? Tem tanta gente me tocando. Aí ele fala: mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Olha só como é que Jesus percebe, né? E nesse momento, uma mulher se aproxima, se ajoelha em sua frente e diz: fui eu, Senhor, que era desgraçada, mas sabia que tocando, se eu conseguisse tocar a ponta do meu dedo na sua veste, eu seria curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. E ela vem de longe, gente. Busquem saber a história dela. Ela vem de longe. Ela foi rejeitada por muita gente pela doença. Ela tinha uma hemorragia extrema. Ela era considerada imunda. Aí Jesus diz: filha, e fala com ele: a tua fé te curou. Vai em paz. Então, naquele momento que ela consegue tocar em Jesus, o seu fluxo sanguíneo é suspenso e ela fica curada. Então, olha só que lindo. Ela se esticando, ela se esforçando. Nós temos que fazer a nossa parte, gente. Nos esforçarmos, ela se esforçando para tocar em Jesus. E a fé dela foi tão grande que ela tocou e foi curada. E segundo, né, eu não sei de onde eu li, foi no mesmo da Amélia Rodrigues. Segundo a Amélia Rodrigues, nós já vimos São Sudário, né? Quando Jesus vai, o rosto ensanguentado, aquela mulher coloca o pano e sai ali o seu rosto. A Amélia Rodrigues diz que foi ela. Ela a mulher hemorroíça. Nós vamos passar agora para Maria Madalena. Maria Madalena também conhecida como Maria de Magdala, morava em Magdala. Ela tinha uma vida, ela tinha muito dinheiro, ela era muito rica, mas ela não era feliz. Ela vivia da venda do seu corpo, mas aquilo trazia uma tristeza muito grande para ela, ela não era feliz, até que um dia ela ouve falar de Jesus através de um mendigo. Então, aquela senhora que o ajudava na sua casa, resolve levá-la até onde Jesus está. E ela chega até o monte onde Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Aquilo toca muito Maria de Magdala e ela resolve, então, ir em busca de Jesus. E no dia seguinte, ela sabendo que Jesus está na casa de Simão Pedro, ela vai até a casa de Simão Pedro, pega uma barca, vai até o local, mas ela fica muito indecisa pela situação dela, né? De entrar na casa de Simão. Ela chega até a porta está entreaberta, e ela vê Jesus de costa para a porta, e ela fica indecisa, tem vontade de voltar, porque ela achava que Jesus não iria recebê-la pela vida que ela levava. E quando ela faz a menção
de voltar, ela escuta uma voz. Entra, Maria. Eu estou te esperando. Ela fica espantada. E ela pergunta: Senhor, sabes o meu nome? Jesus simplesmente responde: qual o pastor que não conhece a sua ovelha? Gente, pode ter certeza que ele conhece cada um de nós cristãos. Não no nosso aspecto físico, ele conhece aqui dentro. Cada um de nós. Isso nós podemos ter certeza. Aquilo, então, para Maria, ela naquele momento, ela conversa com Jesus e ela resolve seguir Jesus. Tem uma vida de muito sacrifício, seguindo Jesus, foi rejeitada até pelos discípulos. Depois ela vai tomar conta de um grupo de leprosos, funda o Lar dos Leprosos, né? O Lar de Jesus no Vale dos Leprosos, e no final da sua vida ela contrai a lepra e resolve ir ao encontro da Mãe Santíssima, que morava em Éfeso nessa época, para poder se encarnar junto à Mãe Santíssima, que ela gostava tanto. Ela tinha que, nessa caminhada que ela fez até Éfeso, ela tinha que se esconder de dia e caminhar à noite, senão seria apedrejada por ser uma leprosa. E encerrando, nós vamos encerrar falando sobre a nossa Mãe Santíssima, né? Maria Santíssima. Olha que coisa mais linda. Essa mulher nos deu exemplo de obediência, desprendimento, resignação e renúncia. O que ela fez, um espírito muito evoluído, muito preparado para passar por tudo que ela passou com o seu filho Jesus, e em momento algum ela atrapalhou a caminhada do seu filho. Ela passou por muita dificuldade, né? Mas ela não atrapalhou a caminhada do seu filho. Nós sabemos que ela teve. Jesus nasceu em Belém, numa hospedaria, que ela precisou ir para lá por causa do censo, e ali no meio dos animais, Jesus nasceu. Tempos depois, Herodes manda com que mate as crianças, os meninos até 2 anos. Eles recebem a visita do anjo e fala para eles que eles vão para o Egito, para que seja poupado a vida de Jesus, já que, né, Herodes mandou matar as crianças até 2 anos. Vemos a passagem de Jesus na Páscoa, ele conversando com os doutores da lei lá no templo, né? E quando Maria o encontra aflita, ele diz para ela: eu estava tratando das coisas do meu Pai. Esse Pai é Deus, né? E o tempo passa, Jesus desencarna, ele tem aquele momento difícil da crucificação, onde os apóstolos, né? Nós vimos que só ficou João ali, os outros todos não estavam, mas as mulheres estavam. As mulheres ali estavam. E ela, quando olha para a cruz, né, escuta aquele martelar dos pregos, ela olha para a cruz e diz: o que fizeram com o meu filho? Ele não merece isso. Jesus, então, olha para ela e diz: mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. E olha para o João e diz: João, eis aí a tua mãe. Nos dando a lição que nós somos uma só família, né? Nós somos todos irmãos. Então, nós temos que respeitar uns aos outros.
Nesse momento, Jesus dá um exemplo muito grande para todos nós. O tempo passa, João leva Maria para Éfeso, aonde ela, numa casinha simples, ele fica com ela e ela ali monta a sua oficina de trabalho, por ali passam vários viajantes, doentes, enfermos, e ali ela dá o alimento material através de uma sopa, de um caldo, e o alimento espiritual através da palavra. E como nós, mães, Maria também tinha saudade do seu filho que partiu. Quantos de nós temos saudade dos nossos amores que já partiram? Um dia ela estava sentada na porta do seu casebre, uma saudade muito grande do seu filho Jesus. Aquela saudade que aperta o peito, aperta o coração. E nisso se aproxima um pedido. E ele diz: Senhora, vim fazer-te companhia e receber a sua bênção. Maria, já velhinha, ela convida aquele pedinte para entrar. E ele começa a conversar com ela dentro da casa dela, do casebre. E ela começa a pensar: quem será esse pedinte, esse que aqui na minha casa chega e vem me consolar, me confortar? Se os outros que aqui passam vêm sempre sofrendo, me pedindo alguma coisa, e ele não, ele vem me trazer o conforto, me falar de amor, me falar de paz. Quem será esse pedinte? E nisso, esse pedinte se aproxima dela e estende as suas mãos. E quando ela olha para aquelas mãos, ela vê a marca dos cravos nas mãos daquele pedinte. Aí ela olha para os pés e vê a marca dos cravos nos pés. Então, naquele momento, ela sente dentro dela que ali está o Senhor. E diz: filho, estás aqui? E ele diz: sim, eu vim te buscar. Para você agora ser a rainha do reino do céu. E naquele momento, Maria se abraça a Jesus. E pouco tempo depois, ela vem a desencarnar. E ela segue com Jesus e Madalena, que também veio os filhos. E eles vão para as arenas onde aqueles cristãos estão sendo mortos. E ela vê homens, senhoras, idosos, crianças, todos na fila para morrerem queimados. E ela vê a angústia naqueles irmãos. E ela vê uma jovem tão bonita, tão meiga, naquela fila também para morrer. E ela se aproxima daquela jovem e diz: filha, canta que a música vai te fazer bem. A música vai acalmar esse ambiente. A música vai trazer paz para todos. Canta, minha filha. E como nós estivéssemos vendo Maria aqui chegando e falando para nós: cante, meus filhos, para acalmar o teu coração tão aflito nesse momento. Cante. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na
Ó